Então a gente convidou mais uma vez ele que é pneumologista, Dr. Rodrigo Santiago, bem-vindo mais uma vez. Obrigado, boa tarde. Porque o assunto é interessante e até antes de começar, eu lendo a pré-pauta e tudo mais, e até também antes da gente comentar da bactéria, né, que causa, pensei o número diminuiu muito com o passar dos anos, não é verdade? Fazia aí algum tempo que a gente não ouvia, enfim, de casos e até casos da mídia com tuberculose. Ou eu estou enganada? Como é que é isso na prática clínica de vocês? Vamos lá. Primeiramente, mais uma vez, boa tarde a todos. É um prazer poder ajudar e falar com o pessoal para explicar melhor sobre isso aí. Na verdade, sempre teve. Sempre teve, Infelizmente, no Brasil não diminuiu tanto ainda. Puxa. A gente tem uma ingrata colocação aí no top 20 de maiores casos de tuberculose no mundo. E é bem alto, né? É muito alto, né? Geralmente são mais os países em desenvolvimento que têm mais casos de tuberculose, e o Brasil está sempre ali entre 19º e 16º, é algo que a gente precisa mudar, assim como muitas coisas no nosso país, dúvida, né? Sem dúvida. E esclarecimento ajuda bastante. O que acontece é mais isso aí de mídia, né? É importante quando a gente pega algum caso de alguém famoso para mostrar o sucesso também do tratamento. Exatamente. Que está aí, né? o problema está aí. Exato, o problema está aí. Quem é pneumologista está sempre tendo um caso de tuberculose semanal. Então, assim, quando alguém tem e fala, mas é tão raro, não é tão raro assim. Não é tão raro. Né? Como eu falei, o Brasil é muito comum. Eu quis abrir até falando a respeito disso, que é a impressão que passa, então, do que saiu um pouco na mídia, até do caso dela, as pessoas, nossa, mas tuberculose e tal. Ela mesmo não imaginava, e já já a gente vai contar os sintomas, eles podem ser confundidos com inúmeras outras coisas. Com várias, né? outras coisas, né? Eu devo destacar que o Ministério da Saúde está sempre tentando realmente, através de campanhas de orientação para a população, mas ainda é muito comum, né? É algo que assusta. Em 2016 foram mais de 1.700.000 mortes por tuberculose no mundo. No Brasil morre uma pessoa a cada 2 horas de tuberculose. Nossa, é bastante. É bastante. E o mais comum é tuberculose pulmonar. Mais de 80% dos casos acaba sendo nos pulmões mesmo. E tem os outros tipos mais raros. Tá. Eu não tenho nenhuma autorização para falar do caso da Silmária, mas o que foi saído no boletim médico foi quanto à tuberculose ganglionar. Tá. Mas, apesar desses números assustadores, eu acho muito importante a gente falar dos sucessos, né? Sim, sim. Então, a gente vai ter, e esses 2 casos eu vou falar porque eles fizeram propaganda para o pessoal, para conscientização. O Thiaguinho Cantor, que teve tuberculose, está aí, continuou com sucesso tremendo. O jogador de futebol, Thiago Silva, 2 Olimpíadas nas costas, indo para a 3ª Copa do Mundo. Então, isso é importante. A gente fala para preocupar a pessoa, né, para dar aquele choque, mas agora é só saber e se espelhar em quem tratou direitinho para ter sucesso. Agora, para a gente entender, doutor, então, como é que ela está circulando? É uma doença que a gente pega no ar. Sim. É uma bactéria. É uma bactéria, uma micobactéria, e ela é transmitida através da tosse, do espirro de quem está infectado. Como qualquer outro vírus. Como qualquer outro vírus, só que nesse caso é uma bactéria. É uma bactéria, né? E ela pode ficar no ar. Eu saí daqui, ela pode ter continuado aqui. A diferença é que eu falei até um pouco da última vez, quanto ao sistema imunológico da pessoa. No Brasil é muito comum tuberculose. Tá? No Brasil é comum demais. Eu, médico, com certeza tive muitos contatos e tenho diariamente. Agora, o que mais importa é a pessoa estar bem alimentada, com o menos estresse possível. Isso conta, né? Isso conta bastante para a imunidade da pessoa cair e poder ficar doente. Então, enfim, você tem um contato com alguém que tem... A gente vai colocar, inclusive, um ilustre enquanto você explica da bactéria. Olha lá, gente. Você tem um contato... Isso aí é legal. Você tem um contato com alguém que espirrou, tossiu essa micobactéria, e esse bacilo de Koch, que é essa bactéria, ela acaba entrando pelo organismo através do sistema respiratório. Tá. E se aloja ali. Dali pode acontecer muita coisa. Se o sistema imunológico da pessoa tiver jóia, pode de repente virar um nódulo e nunca mais acontecer nada. Tá. Pode também ir para outros lugares do organismo. Como eu falei, ganglionar, uma tuberculose ganglionar, pode ir para ossos, existe tuberculose óssea, existe tuberculose em todos os lugares do corpo. Vai depender para onde essa bactéria... Na meningite de tuberculose, tuberculose do sistema nervoso central. Nossa. Isso é importante que as pessoas que têm maior chance de
ser infectadas são quem tem HIV, quem tem câncer, quem tem, às vezes, doenças crônicas, né, diabetes. A imunidade tudo mais baixa, né? Imunidade mais baixa. E, Tá. por exemplo, o sistema prisional no Brasil é algo muito discutível, né? E isso é uma das coisas que fazem com que tenha muita tuberculose no país também. Toda aquela superlotação de população que não estão nas melhores condições de respirando saúde. o mesmo ar. Exatamente. Então é assim que a pessoa adquire esse bacilo de Koch. Koch é por conta de quem descobriu, em 1882, inclusive a gente está a um mês depois do Dia Mundial da Tuberculose. Olha. Foi 24 de março, em homenagem aos 100 anos da descoberta do Robert Koch. É uma doença que a gente estava falando, sempre teve. Chopin morreu de tuberculose. Ela não existiu, mas existiram várias, como era no Moulin Rouge, a personagem principal da Nicole Kidman também foi tuberculose. Olha só. E temos no Brasil Noel Rosa, Manuel Bandeira. Então, o que a gente não pode deixar é acontecer mortes na época do romantismo, né? Sim, as pessoas morriam com 30 anos, não De pode jeito, acontecer não mais pode. isso. Basta procurar ajuda médica. Se tiver, às vezes é um quadro complicado, como você mesmo estava falando, confundem muitos os sintomas, Pois é. então tá vendo que não está dando muito certo na ajuda médica, num SUS, numa UBS, com um clínico geral, procure um pneumologista que é a para poder... especialidade. Exatamente. Então, se caso a gente tem o contato com a bactéria, a imunidade está ótima, a bactéria entrou, se instalou em algum lugar. Ela pode não se manifestar, né? Podemos não sofrer sintomas, então, da manifestação. Ela fica lá para sempre e aí a gente consegue descobrir que a gente teve contato com algum exame ou não? Pode ser. Na medicina Tudo pode, tudo talvez. pode. Difícil eu escutar um sempre e um nunca do médico. Mas a verdade é essa, é o seguinte, como eu falei, no Brasil é muito comum, então você ter uma exposição vai ser fato, tá? No metrô, no ônibus, aqui no estúdio, em qualquer lugar você pode ter exposição com alguém que esteve contaminado, mas não necessariamente você vai ficar contaminado. Tá. Então você teve esse contato, não ficou doente, não ficou com sintoma, então para começar não precisa fazer exame. Você está se sentindo bem. Agora, caso você faça, tem um exame de pele que é jogado uma substância para ver se vai ter reação depois de alguns dias. Esse exame, quando dá alterado, você fica sabendo que você teve realmente contato. Aí que é muito importante procurar o médico. Não acho que é o caso ficar explicando cada caso, mas tem casos que o paciente tem que fazer um tratamento de tuberculose latente ou quimioprofilaxia, que é como se fosse uma prevenção para evitar. Tem casos que tem que fazer o tratamento mesmo, tem casos que não precisa. Mas não é de rotina o médico pedir para você investigar se você já teve contato. Entra o que você falou dos sintomas, né? Por exemplo, tosse. Tosse é uma coisa muito comum em tudo. Tosse pode ser tosse por refluxo, pode ser tosse por asma, tosse por rinite. Secreção. Exato, né, secreção. E tuberculose. Então, o que você tem que pensar? Uma pessoa está tossindo há uma semana, não precisa ficar desesperado pensando em tuberculose, apesar da alta prevalência no nosso país. Agora, os sintomas principais, né? Tosse a partir de 3 a gente semanas. tem no Ilustra. Vamos passar aí, o doutor vai explicando pra gente. Olha lá, a gente fez bonitinho pra vocês não esquecerem na tela. Então, sintomas. A transmissão, a inalação de gotículas, como você comentou, contaminadas, né? Então, pela bactéria, tosse, fala, espirro. Aí que você comentou o que ela afeta. Pulmões, rins, ossos, pele e gânglios. Mais de 85% dos pulmões. E os sintomas, pode dizer, doutor, todos Então, eles. a tosse seca crônica, né? Acima de 3 semanas. Geralmente aquela febre que a gente chama de febre vespertina. No final da tarde, muita sudorese noturna. Você molha o seu colchão de suor, tá? Prostração, apatia e emagrecimento. Inclusive, o nome é a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, né? Pneumologista e tisiologista. Tisiologia é tuberculose, estuda tuberculose e vem desde a época da Grécia Antiga, e tisio quer dizer consumpção. Consumpção e emagrecimento, aquela pessoa que fica consumida realmente. Então, esses são os sintomas mais clássicos. E aí, você vai ter cada tuberculose um sintoma mais clássico, né? Tuberculose ocular pode começar a ter dificuldade de enxergar, até ficar cego. Tuberculose ganglionar pode dar gânglios, o que os populares chamam de íngua, né? Sim, pode aumentar bolinhas, isso aí. Né? Que foi o caso dela, né? Pelo que saiu na mídia. Tuberculose óssea, você pode ter fratura de vértebra, ficar
ficar com muita dor, renal, urinar sangue. Então, tem vários locais que podem acometer e aí você vai pensar nos sintomas. E como é o diagnóstico? Porque, como a gente comentou, pode ser confundido com um monte de coisa. Então, como deve ser feito, né? Como a gente busca esse diagnóstico? Porque às vezes a pessoa está num clínico, está ali num pronto-socorro, tem ali uma indicação de X antibiótico, mas que não se detectou uma tuberculose, então vai tratar uma bactéria que muitas vezes aquele antibiótico não vai ser suficiente para a bactéria da tuberculose, e aí a doença se prolonga e eu acho que aí vai ficando cada vez pior, quanto mais dias se passam, né, doutor? É aquela parte, eu vou falando, animando um pouco o pessoal e vou assustando um pouquinho, um pouco isso. Então, agora a parte de assustar. Realmente, a bactéria é uma bactéria bastante resistente, então precisa de um tratamento um pouco chato, são 6 meses de tratamento, não necessariamente os 6 meses ficar afastado do trabalho, nada disso. Geralmente, com um mês a pessoa já não está mais, depois de 2 semanas já não costuma mais transmitir, tá, a doença. Agora, vai de caso a caso, às vezes a pessoa está tão consumida, emagreceu tanto, demorou tanto para diagnosticar, que demora um pouquinho mais para ficar apta para as suas atividades do dia a dia. Verdade, Então, assim, viu que o quadro está arrastado demais e não está melhorando, procure um especialista, né? Várias vezes eu peguei paciente que usou vários tipos de antibióticos bons para certos tipos de pneumonia e você vai ver, não é. Eu até parece pneumonia, né? Às vezes parece. Aí você vai ver que o quadro é mais crônico, né? A tosse, uma pneumonia, geralmente é um quadro agudo, como a gente conversou da última vez. Então, deixa eu aproveitar e colocar essa perguntinha do público que tem a ver exatamente com isso. O pessoal vai na mosca, olha lá, quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Marina, um beijo. Então, os sintomas da pneumonia e da tuberculose são parecidos, como é que a gente vai eliminar aí? E é através de exames também, não é? É uma parte clínica, claro, que depende de vocês, mas tem parte também de exames. Sim, a clínica é sempre soberana, né? E os exames complementares são para complementar o diagnóstico, isso é muito importante. Então, claro que tudo pode ser confundido. No Brasil, a gente sempre tem que pensar em tuberculose, principalmente pneumologista. Se a gente não pensar, quem vai pensar? Mas a pneumonia, como eu já falei da última vez, é uma doença infecciosa, não costuma contaminar tão facilmente assim, é nossa bactéria, né? E é um quadro mais agudo. Tá? Pode ter febre assim como a tuberculose, pode ter escarro assim como a tuberculose, prostração assim como a tuberculose. Aí o que te faz pensar mais em tuberculose? Estou falando do quadro clínico. Uma maior consumpção, né? Você fica mais emagrecido, você perde peso, você fica consumido realmente, né? O quadro se arrasta. Muito comumente, não é sempre, mas muito comumente sai sangue na tosse. A gente chama de hemoptise. Essa saída de sangue você já tem que começar a ficar com a pulga atrás da orelha. Mas a febre na pneumonia, ela é mais alta que numa tuberculose ou não? Depende. Pode ser mais alta na pneumonia do que na tuberculose. Mas a da tuberculose é mais vespertina. Naquele momento, difícil ter uma febre de manhã por causa da tuberculose. E aí, partindo para os exames complementares, eu não sei se vai ter aí a imagem, mas... Vamos colocar. A gente tem dos exames? Do raio-x? Do raio-x. Vamos colocar tem uma imagem que é legal para nós médicos, né? Enfim. Mas que é importante, né? Essa é uma imagem bem clássica de tuberculose. Você sempre pensando do lado direito do paciente, né? Você vê uma bola ali em cima do lado direito, que a gente chama de área de cavitação, de caverna. Isso é muito clássico de tuberculose. Mas aí tá fácil, né? Aí não tem muito erro. Tem uns que não aparecem. Tem uns que são mais difíceis. Tem um outro raio-x, não sei se vai estar fácil. É isso. Onde estão as setinhas? A setinha para cima mostra um pouquinho dessa imagem redonda de cavitação e a setinha que está para baixo mostra mais uma pneumonia. Então, até para leigo olhando isso, quando o quadro é mais fácil de ver, dá para visualizar uma certa diferença. Então, para mostrar que realmente você tendo subsídios adequados, você consegue fazer o diagnóstico correto. E até a própria experiência do médico, né? Isso é muito importante, né? E aí, a partir do momento que o paciente está com essa tosse crônica, já vale a pena fazer o exame de escarro, quando for o caso, fazer o exame de pele. Que aí vai dar necessariamente. Exatamente. Nem sempre com o exame da pele, antes ia ser mais fácil. Você já tem que tratar, né? Mas como eu falei, o exame de escarro, inclusive no SUS hoje tem um que é muito rápido, coisa de minutos, sai o resultado. Pena que ainda não tem em todos os lugares, mas a grande maioria tem. E aí já dá para saber o resultado disso aí. Se tem a bactéria. Se tem a bactéria. Aí são os casos mais simples para saber o resultado. Quando não for o caso de ter
esse diagnóstico preciso, rápido, é o que eu falei, procura um especialista, procura um pneumologista, um infecto, se for o caso, para ver por que você não está melhorando daquela pneumonia, né? É verdade. Eu vou colocar perguntinhas do público, já a gente tem um ilustre que a gente ainda não mostrou, que eu acho que é uma coisa que pode ser aí clássica do caso da tuberculose, da respiração, até da dificuldade, né, dos pulmões. A gente vai colocar já. Antes tem perguntinha do público, olha lá. Obrigada, Dani, um beijo para você. A BCG faz parte do calendário de vacinação. Quando tomada, estamos realmente imunizados? O que então imuniza a BCG, doutor? Dani, você agora não, mas você esteve quando você tomou, quando era bebê, a sua filhinha vai estar imunizada. É uma vacina que a gente toma com menos de 1 ano, pode ser estendido caso alguma demora para tomar até os 5 anos, mas é uma vacina para evitar os casos mais graves de tuberculose, tá? Nós, adultos, não estamos tão protegidos assim. Tá. Qual que vai ser a nossa principal proteção? Que eu bato sempre nessa tecla, qualidade de vida. Imunidade. Imunidade boa, sistema de defesa funcionando legal. Se alimentando bem, bebendo água, tendo prazer, tendo lazer, não só estresse, não só correria do dia a dia. É verdade. Agora, não é verdade? É verdade. Agora, respondendo bem diretamente essa pergunta, um bebezinho não tem sistema imune nenhum. O sistema de defesa dele é muito fraco. Então, se tiver o contato, e no Brasil, por exemplo, é muito comum, se tiver o contato, pode ser trágico. E pode dar tuberculose disseminada, meningite por tuberculose. Então, essa vacina protege desses casos mais graves de tuberculose. Na maquiagem hoje, quando eu passei o programa com a minha diretora, todos os dias estamos lá no nosso papo, falei, Cláudia, mas na minha cabeça tem uma vacina para tuberculose e tal, ficamos pensando, mas não é vírus, é bactéria e tal e tal. Então, assim, essa é uma que está no calendário, que não é que ela vai proteger 100%, mas não é algo que as pessoas podem tomar ao longo da vida ou outra fase da vida numa dose, não? Infelizmente, não. Não Mas é igual a vacina da gripe, que agora já está todo mundo se vacinando, deve vacinar. Falamos ontem, por isso que me lembrei, Já e aí a gente tenta amarrar as coisas, porque a prevenção, nesse caso, ela é muito maior. Sim. Quando tem a possibilidade Sem da dúvida. vacinação, Sem né? dúvida. Mas para tuberculose... Mas agora, falando um pouquinho da parte de ficar feliz, é sempre assim. Vamos falar da antigamente, né? É a parte da esperança, né? esperança. Antigamente, tinha aquela história dos pacientes que tinham tuberculose ficarem isolados em Campos do Jordão. Sim. E aí, às vezes, tinham cirurgias assim. Os médicos eram heróis de tentar fazer cirurgia, tirar um pedaço do pulmão inteiro, às vezes o pulmão inteiro. E hoje em dia, esses pacientes que sobreviveram têm sequelas importantes. Por que isso? Como eu falei, foi só em 1882 que foi verificado esse bacilo pelo microscópio. E aí o tratamento foi ser descoberto, né? foi visto apenas lá para a década de 40, 50. Então, muita gente sofreu. Morreu. Imagina, pode chegar no Brasil também. Então, hoje em dia, apesar de um tratamento chato, 6 meses... É 6 meses de antibióticos? Geralmente são 4 tipos de antibiótico e aí depois você vai trocando, né? E vai de cada caso a caso. A maioria das vezes são 6 meses, alguns casos pode estender a 9 meses, mas o mais importante é você fazer o tratamento certinho. Fiquei bom em 1 mês, vou parar. Não. Fiquei bom em 2 meses, vou parar. Não. Esse é o problema. Esse é o grande problema. Inclusive, no Brasil tem... Às vezes os pacientes falam, mas é muito chato, tem que ir lá buscar todo mês. Isso é importante, porque tem gente que não faz direito, então precisa fazer direitinho essa parte do tratamento. E claro, é isso que vai dar também qualidade de vida e que você tenha uma pós depois do problema, né, de estar bem com saúde. Vou deixar uma perguntinha do público, tem aí prontinha na tela, que eu sei que estão chegando várias, aproveitem. Beijo. Elisete, obrigada, um beijo para você. Quem tem doença autoimune corre o risco, então, maior de ter a tuberculose? Sim, é verdade. Assim como eu falei, quem tem HIV, quem tem câncer, quem tem algum problema de doença crônica tem maior risco, sim, de contrair a tuberculose. E quem tem uma doença geralmente reumatológica, doença autoimune, tem maior chance, principalmente quando usa as medicações imunobiológicas e acabam... Para tratar essa doença reumatológica, faz com que caia a imunidade da pessoa. Entendi. É o tipo do tratamento. Então, esse tratamento pode trazer coisas ruins. Então, por isso que é muito importante sempre fazer acompanhamento direitinho com o seu reumatologista, geralmente quem cuida disso, e ele vai ficar sempre antenado para falar com o pneumologista para avaliar se está tudo em ordem, se pode fazer esse tipo de tratamento.
Doutor, além de aumentar a imunidade, então, estar em constante, vamos dizer, objetivo de estar com o corpo forte, quais são os outros meios de prevenção da tuberculose? Então, a pessoa foi vacinada quando pequena, né? Evitar locais muito aglomerados e é difícil falar em grupo de risco, mas sim, existe um grupo de risco, por exemplo, como eu falei, a população prisional, pessoas com más qualidades de saúde e aí todo mundo muito confinado nisso. Você manter a sua saúde bem... Avião, né? Avião é um horror, né? Mas é o não tipo de coisa que não tem como fugir. O que você tem que fazer? Aquilo que eu bato na tecla, manter o seu sistema de defesa legal. Imagina você está do lado da pessoa que... E uma coisa importante também, quando a pessoa está doente, as 2 primeiras semanas vale a pena sim usar máscara, evitar contato com quem tem doenças como HIV, como falei, né? Câncer ou idosos, gestantes que têm a saúde mais debilitada, digamos assim. Mas depois de 2 semanas, vida normal, tá? E tem cura, você faz o exame, vê se está tudo bem, se já não está mais transmitindo e não precisa ficar com medo de dividir copo, não tem problema, talher, prata, essas coisas sem problema. Ao longo desses 6 meses aí de tratamento, fique tranquilo, né? tem uma vida normal, não precisa deixar isolado em Campos do Jordão mais, né? É só fazer o tratamento, que o tratamento traz a cura. Alguns casos, sim, deixa algumas sequelas, algumas cicatrizes no pulmão, que é importante ver se depois vai ter alguma doença restritiva, alguma doença funcional, alguma coisa que faça com que você precise usar, de repente até uma bombinha aqui, alguma coisinha ali, mas o importante é você saber isso. Tuberculose tem cura. É só fazer o tratamento, procurar o especialista direitinho para tratar. Doutor, só mais uma pergunta que eu não sei se apareceu aí, mas importante, porque daí a gente está falando de uma vida em casal, enfim, de relacionamento, né, em casa. Depois dessas 2 semanas, então, o próprio relacionamento com um filho, com uma criança e até relação sexual do casal, normal, sem problemas. Mesmo que tenha esse tratamento ao longo dos 6 meses. Se a pessoa já está em acompanhamento e vendo os exames, se está tudo em ordem, sem problemas. Passaram-se aí 2 semanas, ela não transmite mais a doença. Vida normal, porém, em tratamento. Mas os 6 meses, não pare por aí o tratamento. E é claro que a gente deixa aqui, né, o nosso saúde, 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 a cantora Simária aí, né, que, enfim, recentemente foi diagnosticada, isso que trouxe a mídia e até o interesse da gente abordar a pauta aqui no programa. Então, que tenha aí uma excelente reabilitação, que fique bem e certamente logo mais ela virá a mídia também para levantar essa bandeira e para ajudar as pessoas. Vai né? ser mais um sinal de sucesso aí de tratamento para a população. Tá aí. Eu vou deixar aqui um Instagram do doutor, quem quiser saber mais, mandar perguntas. Ele que é pneumologista, doutor Rodrigo Santiago, lá no Insta você encontra @doutorabreviado, Rodrigo Santiago, tudo junto. @doutorabreviado, Rodrigo Santiago. Podem mandar mais perguntinhas. Obrigada, doutor. Vai ser um prazer. Te encontro numa próxima oportunidade.